Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Motivo de alegria podermos estar mais uma vez reunidos, mesmo que de forma online, para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor neste dia que Ele separou para esse propósito. Vamos iniciar então a nossa devocional da manhã com uma oração para a honra e glória dEle. Senhor Deus e Pai, te somos gratos porque mais esta vez Tu nos permitisse estarmos na Tua presença. Tu zelastes pelas nossas vidas e nos permitisse chegar aqui, Senhor, louvar, entoar louvores, elevar nossas vozes a Ti em oração e, sobretudo, ó Pai, ouvir a Tua voz por meio da palavra. Senhor Deus, toma nas Tuas mãos todo esse momento, toma nas Tuas mãos cada louvor que será entoado, cada oração que será feita, a vida de cada irmão que acompanhará esse momento e também nas suas casas, a todos aqueles que estão presentes, que também ouvem e participam desse momento, Senhor. Sê com eles, cativa suas mentes para a compreensão da palavra, para o entendimento dela, que essa Tua palavra hoje pela manhã, ela seja como uma semente que germine nesses lares, Senhor, dando conforto, admoestando, transformando e regenerando vidas. Eu sei que esses são os propósitos da Tua palavra, Pai. Senhor Deus, toma a direção de tudo que irá acontecer nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, a princípio, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos do 5º ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5º ao versículo de número 11. Assim afirma a palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Que Deus aplique a sua mensagem aos nossos corações. Vamos fazer mais uma oração nesse momento, pedindo também perdão pelos nossos pecados e já também clamando ao nosso Deus para que receba os nossos louvores que serão entoados nessa manhã. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, orando a Ti, clamando agora, Pai, que Tu possa receber os nossos louvores, que Tu possas, Senhor, recebê-los como aroma suave às Tuas narinas, pois é para isso que nós viemos, é para isso que estamos aqui, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome. E, sobretudo, Senhor, Te pedimos também que Tu perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a estarmos de forma fiel perante Ti nessa manhã. Não sabemos muitas vezes em que temos errado, mas é certo que em sua maioria sabemos das nossas falhas, sabemos dos nossos erros. E queremos dispor essa manhã a Ti, Senhor, na confiança de que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, na confiança de que o Teu Filho Jesus Cristo está à Tua destra, intercedendo por cada um de nós, e por meio dele nós temos o perdão dos nossos pecados e podemos estar perante a Tua presença. E perdoados, Senhor, dos nossos pecados, assim podermos elevar louvores, elevar nossa voz a Ti nesse momento. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com 3 hinos. Vamos iniciar dizendo: Ele é exaltado. Louve aí no seu lar, com sua família. Ele
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nosso Deus, podemos entoar louvores ao seu santo nome. E vamos continuar esse momento de louvores, dizendo que a nossa alma, ela canta ao Senhor, porque Ele é grandioso, porque Ele é que nos faz contemplar a sua criação. Essa criação maravilhosa que mesmo diante de tantas construções, nós ainda podemos contemplá-la nos céus, resquícios da natureza que ainda restam, e mesmo também quando vamos para mais distante, quando vamos para algum local, quando contemplamos pela televisão mesmo, né? Nesse tempo de pandemia estamos muito trancados dentro de casa, mas não faltam meios de contemplarmos a grandiosidade do nosso Deus, principalmente ao olharmos um para o outro, como talvez você esteja fazendo agora, olhando para alguém que esteja aí junto com você e contemplando o dom da vida que essa pessoa também tem. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, muros e trovões rolando, proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu
teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afina em resplendor e glória, Jesus abre as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de terminar com vocês esse momento de cânticos com um hino chamado Maravilhosa Graça. Acredito que, se não todos, mas muitos de vocês devem conhecer esse hino. Um hino que vai retratar a nossa liberdade através da graça do nosso Deus. Se por acaso você ainda não conhece esse hino, preste atenção na letra, depois, se possível, busque ela na internet, ou até agora, dê uma olhadinha na letra dela para ir acompanhando. E louve a Deus pela maravilhosa graça que Ele manifestou sobre a minha e a sua vida. E, através disso, libertou-nos da prisão do pecado, nos dando a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu
de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será para sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Amém. Glorificado seja o nosso Deus por nos dar hinos tão maravilhosos e tão belos para louvar ao seu santo nome. Vamos, meus irmãos, para a nossa devocional dessa manhã. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 18. Nós vamos meditar dos versículos 10 ao versículo 14. Mateus, capítulo 18, dos versículos 10 ao versículo de número 14. Mateus 18, desculpem, dos versículos 10 ao 14. Assim afirma a palavra do nosso Deus. Mateus 18, do 10 ao 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Essa é a porção da nossa devocional da manhã. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus para a compreensão da sua mensagem. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que já tens realizado até o presente momento, pelos louvores, Senhor, que acreditamos que tu tens recebido, pelas orações que já temos feito, seja aqui ou em cada lar a qual essa devocional está chegando, esse momento de culto. Senhor, nós te pedimos que, por meio do teu Santo Espírito, tu ilumine a cada um que ouvirá essa mensagem. Porque só o teu Espírito Santo é que pode fazê-los compreender, Senhor, o que está sendo dito. Não é o pregador, não são as habilidades de quem fala, não são as proezas, o conhecimento que ele tem, o que ele possui, mas é único e exclusivamente o poder do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, te peço nessa manhã que tu catives a mente de cada um que esteja aqui ouvindo, vendo essa mensagem, para que eles não se dispersem, para que eles não desconcentrem, mas muito pelo contrário, que eles estejam atentos, Senhor, à tua voz. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por tudo que já tens feito. Fala conosco, Senhor, por meio da tua santa palavra. É dessa forma que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
desde o início de 2020, com essa pandemia que ainda está em vigor, nós temos visto como muitos, eles não prezam pela vida, não prezam pelo valor da vida. E isso nós vamos perceber não apenas em instâncias governamentais, mas também como nos próprios indivíduos, nas práticas de cada indivíduo. Ainda nesses últimos dias, tenho acompanhado um pouco das notícias de jornal, do que tem acontecido, e nós vemos como muitas pessoas não querem utilizar a máscara, que é algo tão simples de se fazer, mas às vezes quando são abordados, ou por outros civis, como chama, ou até por militares, ou pessoas que têm poder governamental para impor a elas, as pessoas às vezes tratam os outros de forma má, às vezes agridem, né? Às vezes tomam atitudes que são totalmente inconvenientes. Exatamente porque o pensamento delas é um pensamento egoísta, é um pensamento individualista, é um pensamento que não está no valor da vida daquele que está ao seu lado. E aí, na verdade, quando nós vamos olhar para isso, nós vamos perceber que até se trata de não prezar nem pela própria vida. E esse desvalor, né, essa falta de valorização pela vida, se torna muito comum, tem se tornado muito comum. Não apenas no nosso tempo, mas eu diria que nesse tempo de pandemia é algo que tem muito se destacado. Nós vemos então nas próprias instâncias governamentais, políticos realizando suas ações não em prol da saúde da sociedade, da saúde dos cidadãos, mas simplesmente por puro egoísmo, né? Porque pensam, às vezes, que fechar o comércio vai livrar da questão do vírus, mas se esquecem também do zelo financeiro das pessoas. Esquecem também que as pessoas precisam ter algo nas suas casas para se alimentar. E esse algo para se alimentar, em primeiro lugar, ele vem apenas por meio de uma condição financeira que essa pessoa tenha que ter. Então, eles não estão pensando no valor da vida. Há algo por trás que não cabe a nós aqui falar sobre isso nessa manhã, mas o ponto que eu quero destacar é que, independente dos grandes governos ou independente de indivíduos que não têm um poder governamental, o desprezo pela vida, ele é manifesto. O desprezo pela vida, ele está à tona, nós vemos em todas as circunstâncias, e não apenas no meio do corona, mas aí nós vamos ver as próprias ações de bandidos em todos os lugares, assassinatos, mortes que continuam acontecendo muitas e muitas vezes, e às vezes é esquecido porque se foca muito, né, no corona, no Covid, né, se esquece de todas as outras doenças que matam, se esquece de todos os assaltos que têm acontecido, de todas as vidas que têm sido ceifadas por meio de assassinatos e mortes. O desvalor pela vida é algo cruel, que não começa desde hoje. Nós já vimos em outros momentos que começou lá em Gênesis, lá com Caim e Abel. E isso durante a história bíblica, história natural, isso tem se intensificado ainda mais. E acontece em todas as vertentes, sejam de forma física ou por meio de políticas públicas. O desvalor pela vida sempre tem se manifestado. Meus irmãos, nós estamos diante do livro de Mateus e, propriamente dito, a parábola ou a porção do texto que nós lemos, ela vai falar exatamente sobre essa questão do valor da vida. Mateus, ele escreve o seu livro com o propósito de convencer os judeus de que Cristo era o Messias que haveria de vir. Logo, Mateus ele vai se utilizar de várias citações do Antigo Testamento, exatamente para comprovar que Jesus, que Cristo era o Messias. E todos os textos que ele usa é para descrever pontos em que Cristo cumpriu, ali que estava no Antigo Testamento, e a vinda de Cristo cumpriu então aqueles pontos. De forma que Mateus ele não vai relatar também apenas
ele não vai usar o seu evangelho apenas como um texto prova. Nós vamos ter o texto de Mateus também como um texto didático. Em Mateus ele vai registrar vários ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma geral, e a maioria dos estudiosos concordam com isso, nós podemos dividir esse texto, esse livro de Mateus, pelo menos em 5 partes, que estariam de acordo com os 5 sermões, né, com os 5 discursos de Jesus. Começando ali pelo Sermão do Monte, que está do capítulo 5 ao capítulo 7, e nós temos também o sermão escatológico, no capítulo 24. Então, a organização de Mateus se daria nessas 5 partes. De uma forma mais específica, nós estamos aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. No capítulo 18, ele vai girar em torno de um questionamento. Veja o que diz o primeiro versículo do capítulo 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Veja que é um contexto muito parecido com o contexto que nós vivemos. As pessoas se preocupam em ser o maior, naquele que é o maior. E os discípulos, da mesma forma, estavam preocupados com isso. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é aquele mais excelente? Quem é aquele de mais destaque? Quem é aquele mais proeminente no reino dos céus? Aquele que merece o maior destaque? E diante desta pergunta, o nosso Jesus ele vai fazer uma afirmação bem interessante. E ele vai dizer que o maior é aquele que se converte e se humilha como uma criança. Jesus coloca para os seus discípulos que pensam em ser os maiores, um padrão de simplicidade, um padrão de inferioridade, um padrão de submissão, porque é isso que a criança representa aqui. Aquele que é menor, aquele que é dependente, aquele que precisa dos pais para poder dar os seus primeiros passos, para poder ter uma vida digna. Em seguida, não apenas isso, né, Jesus faz, mas em seguida Jesus ele vai alertar sobre o fato também de fazermos tropeçar a qualquer um destes pequeninos e sobre o próprio fato de buscarmos intensamente arrancar de nós aquilo que nos faz pecar. E é interessante esse contexto, porque a partir do momento que os discípulos eles pensam, eles buscam ser os maiores dentre eles também buscam inferiorizar ainda mais aqueles que estão à sua volta. E o seu egoísmo, a sua individualidade, que está sendo externada aqui por meio da pergunta que eles fazem, pode de fato levar os próprios pequeninos a tropeçar. Assim como a grandeza que eles tanto desejam pode levá-los a vários e vários pecados. O pecado da altivez, de serem empolgados, né? Palavra que a gente muita usa hoje, né, de serem altivos, de serem soberbos. E Jesus ele vai destacar o fato de que eles devem buscar arrancar aquilo que lhes fazem pecar. É dentro desse contexto de humildade, de humilhação, de pensar no outro, que Cristo ele vai citar essa bela parábola, tão pequena, mas tão profunda no seu entendimento, tão profunda na sua lição, a parábola da ovelha perdida. Eu não sei você, mas essa é uma parábola que me faz muito lembrar da música das 100 Ovelhas. Né? É uma música muito antiga, mas de um conteúdo muito belo. Mas por que essa parábola está tão dentro deste contexto? Jesus ele vai nos ensinar que nós devemos vencer a nossa soberba, e ele quer nos mostrar por meio dela que o maior não é aquele que se destaca por sua própria capacidade, mas o que se gasta pelo outro. E daí nós temos exemplos claros na nossa Bíblia. Citando apenas um, nós podemos citar aqui a própria comunidade dos Tessalônicos, em que Paulo, no início da sua carta, louva os Tessalonicenses, porque eles eram um povo que emanavam amor, fé e esperança à comunidade à sua volta. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses que chegavam aos seus ouvidos louvores acerca das atitudes dos Tessalonicenses. E que eles, por causa disso, por causa
da prática que eles tinham, Paulo e os demais afirmavam que eles chegaram a imitar as atitudes dele e as próprias atitudes de Cristo. Eles eram imitadores do Senhor. Logo, eles não desprezavam, mas muito pelo contrário, eles se humilhavam ao Senhor em primeiro lugar e às outras pessoas, amando, exercendo fé, exercendo esperança, exercendo carinho. Alguém já disse que a soberba, ela precede a ruína. E a vaidade, ela é a antessala do fracasso. Mateus também nos ensina, né, o próprio Jesus nos ensina, por meio do Evangelho de Mateus, que nós devemos prezar pelos outros. E não apenas prezar pelos outros, mas também prezar por nós mesmos. Prezar pelos outros é exatamente no sentido de ter uma vida em que os outros possam ver e não gloriar a nós mesmos, mas ter uma vida em que os outros possam olhar para nós e ver a pessoa de Cristo. E ver as nossas atitudes como atitudes de verdadeiros cristãos. Ver nas nossas atitudes gestos que podem ser imitados para o melhor convívio de uma sociedade, de um local, de uma família, num trabalho. Prezar pelos outros e prezar por nós mesmos, porque nós devemos buscar uma vida de santidade, assim como os tessalônicos e muitos outros na história da própria igreja cristã. Nós devemos ter uma vida santa. Mateus 18 ainda, dos versículos 7 ao 9, ele vai dizer o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Veja como Cristo, ele é bem enfático, antes de citar essa parábola da ovelha perdida. Veja como ela é enfático no seu contexto. Ele usa de uma forma dura aqui para explicar que a gente tem que arrancar o pecado mesmo da nossa vida. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a nós mesmos, se nós amamos o nosso próximo, o pecado ele deve ser tirado até de forma brutal mesmo de nossa vida. Claro que nós não vamos aqui de forma alguma a decepar um olho, ou um braço, ou uma perna, porque nos faz pecar. Isso daqui é um artifício usado na literatura aqui para expressar a intensidade com que nós devemos buscar retirar o pecado das nossas vidas. Exatamente porque nós amamos a Deus, porque nós não amamos ao nosso próximo e porque nós amamos a nós mesmos. Ou seja, porque nós zelamos pela vida, porque nós temos prazer pela vida. E se temos prazer pela vida, nós devemos tirar aquilo que é mal. Nós devemos tirar aquilo que não nos faz bem. Nós devemos eliminar da nossa vida tudo aquilo que, primeiramente, contraria a vontade do Senhor. E, em consequência disso, está prejudicando a nossa vida e a vida dos demais irmãos à nossa volta. Mas me parece que, de fato, um dos maiores problemas do homem é exatamente o desprezar vidas. Desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Desprezar o que é amado por Deus. Uma coisa que nós não temos direito de fazer. Mas muito pelo contrário. É nosso dever amar vidas assim como Deus amou e se gastou por elas. E eu vou repetir isso mais uma vez para você. É nosso dever amar vidas assim como Deus amou e se gastou por elas. Essa parábola, meus irmãos, essa parábola da ovelha perdida, ela vai nos mostrar 2 ações que realizamos quando nós amamos uma vida. E essas ações, elas devem servir de padrão para as nossas vidas, para nós avaliarmos se nós estamos de fato amando a vida como devemos. A primeira ação que nós realizamos, se nós de fato amamos uma vida, é a ação de nos sacrificarmos por elas. Acompanhe comigo o versículo de número 12. Veja que ele inicia com uma pergunta, com 2 perguntas. Que vos parece?
Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? A indiferença, meus irmãos, a indiferença ela é um sentido peculiar ao ser humano. Geralmente nós não nos comovemos mais com uma vida que se perde. Isso é duro de se falar, mas isso é uma realidade que tem acontecido. E isso nós podemos ver até nos próprios ambientes de oração, por exemplo. Pouco se ora pelas vidas que se perdem. E quando se ora, geralmente é porque é alguém íntimo nosso. É alguém que faz parte do nosso convívio, da nossa família. Nós olhamos para a TV, para noticiários que retratam mortes, desaparecimentos de pessoas, e os nossos olhos eles se mantêm em completa sequidão. Nosso coração se mantém rígido como uma pedra. A própria Covid-19 tem ceifado a vida de inúmeras pessoas e o descaso de não usar máscara é constante nos jornais, na TV. Inclusive, pessoas ficam agressivas, como nós já falamos aqui no início, quando são questionadas porque não estão usando uma simples máscara. As pessoas não ligam mais para as vidas de si, nem daqueles que estão à sua volta. Olhamos para pessoas que passam por nós diariamente, às vezes anestesiadas pelo álcool, dopadas por algum tipo de droga, e seguimos as nossas vidas com a maior naturalidade do mundo. Às vezes apenas nos afastando, porque, olha, aquela pessoa pode nos fazer mal, pode nos roubar, pode nos assaltar. Às vezes apenas com medo daquelas pessoas, mas não temos uma atitude de oração, uma atitude de buscar aquela vida para Cristo. Podemos ser até diferentes enquanto atos, mas nunca enquanto necessidades, meus irmãos. Todos à nossa volta são ovelhas. Elas podem ter se desviado ou não, mas elas são ovelhas. Uma vida, ela nunca deixará de ser vida, independente daquilo que ela realize. Um fato que nós devemos destacar é que nós somos indiferentes para com muitos, mas não queremos sofrer a indiferença dos outros. Essa é uma realidade que nós vivemos. A questão é que quando se trata de uma pessoa da nossa intimidade, nós vemos um quadro totalmente inverso. Fazemos o possível e o impossível para que aquela pessoa não se perca. Fazemos das tripas coração para que aquela vida retorne para o caminho correto. E claro, isso não é errado. Nós devemos, de fato, fazer isso. Devemos zelar por quem amamos. De forma alguma eu vou dizer o contrário. Nem a palavra de Deus também o diz. Mas isto, às vezes, pode representar um quadro de hipocrisia na nossa vida. Porque nós estaremos pregando que o amor de Deus é para todos, mas manifestando o amor de Deus apenas para aqueles que são íntimos, apenas para aqueles que fazem parte do nosso convívio, apenas para aqueles que fazem parte da nossa intimidade, que temos uma rotina com ela e amamos ela do nosso coração. Eu lembro de uma história, eu não lembro se essa história de fato é real, me parece ser, mas um homem caiu acidentalmente soterrado por uma barreira que tinha desabado. E muitas pessoas se envolveram ali naquele caso, começaram a cavar ali com toda a sua vontade, com todo o seu interesse, e naquele local, mesmo com tantas pessoas ali intencionadas em tirar aquele homem que estava soterrado, mesmo dessa forma, um homem estava parado ali na parede, de forma inerte, indiferente, apenas contemplando todo aquele drama, quando de repente ele foi informado de uma coisa. Rapaz, o homem que está ali é o teu irmão. É o teu irmão que está lá dentro. Essas palavras parecem que foram como que um botão que acionou a vida daquele homem e gerou nele uma imediata mudança. No mesmo instante, aquele homem se pôs a trabalhar febrilmente para resgatar o seu irmão, que estava ali soterrado. Parece que muitas vezes essa é a nossa atitude. Nós esperamos que seja com alguém de nossa família para que nós tenhamos uma atitude de amor. E uma atitude de amor que eu digo não é simplesmente no fato de pegar um pai, um enxada e cavar para tirar alguém que está soterrado. Claro que é isso também. Mas eu digo do fato de você orar por aquela pessoa, de você clamar ao Senhor para que aquela pessoa ela saia do seu caminho de pecado, saia do seu caminho maligno e volte-se para Ele, para o caminho da luz.
talvez até ainda se pergunte o que é que isso tem a ver com essa parábola da ovelha perdida. Veja, dentre 100 ovelhas, esse pastor ele foi em busca de apenas uma. Eu quero que você olhe comigo para essa parábola, porque esse pastor, ele possuía 100 ovelhas. Dentre as 100 ovelhas, uma se extraviou, uma se perdeu, uma mudou sua rota. Não sei por que circunstância, não é dito aqui o que foi que aconteceu, mas ela se desviou do caminho. E perceba comigo que ainda restaram 99 ovelhas. 99% do seu rebanho estava nas suas mãos. Humanamente falando, não haveria tanto prejuízo, não haveria necessidade dele buscar uma. Não tinha para que ele voltar para buscar uma, humanamente falando. Ele poderia muito bem ter deixado aquela ovelha de lado, ter seguido o seu caminho, pois todo o seu lucro ainda estava ali. 1% do seu rebanho. Um número irrisório, um número ínfimo, desconsiderável. Talvez para muitos de nós, um dentre 100 não traz tanto valor. Mas sabe o que acontece? Esse pastor ele não amava um rebanho de ovelhas. Esse pastor ele amava as ovelhas do seu rebanho. Seu amor ele se dava de forma tão íntima, tão pessoal, que ele foi em busca de uma. O seu amor não era um amor generalizado, não era um amor comum a todas as ovelhas, mas ela amava cada uma em particular. Aquela vida era tão valiosa quanto as outras que estavam com ele, na sua intimidade e sob a sua proteção. Ele não estava preocupado com o possível valor financeiro que teria perdido, mas com o que teria acontecido àquela vida. A palavra extraviar é a palavra usada para perder-se, desviar-se, afastar-se dos seus princípios. Pode ser alguma coisa que aconteça de forma passiva, né? Alguma coisa que um determinado indivíduo, aquela ovelha, sofreu, né? Ela chamou-lhe a atenção, talvez uma outra pessoa que estivesse ali, ou algum alimento que estivesse ali no caminho e chamou a atenção daquela ovelha e ela foi até lá, ou até de forma ativa mesmo, né? Pela própria vontade de uma determinada pessoa, ela resolveu se desviar do caminho pelas suas próprias razões. Pode ter acontecido alguma dessas coisas. Mas a questão é que este pastor ele não estava preocupado com a causa do extravio. Seu foco era simplesmente trazer aquela vida de volta para o seu rebanho. Lembre-se comigo da atitude de um salva-vidas. O salva-vidas ele está ali, geralmente naquelas cadeirinhas, na praia, em prontidão, para que qualquer pessoa que se afogue dentro do mar, ou às vezes até numa piscina, né, temos também guardas e salva-vidas ali, bombeiros, né, para resgatar aquela pessoa que talvez se afogue, ou que algum tipo de animal que ele possa também tratar ali, ele resgate ela de volta. Veja que ele não pensa no que a pessoa é, no que a pessoa fez ou faz. O salva-vidas, quando uma pessoa está em perigo, ele simplesmente se lança no mar ou se lança na piscina e resgata aquela vida, sem se preocupar com a índole daquela pessoa, com as motivações que levaram ela a se afogar ali, se cachaça ou se outro motivo. Simplesmente ele cumpre o seu dever. Ele vai ali e ele salva aquela vida. Porque o valor de uma vida não está no que ela é, não é o que ela realizou, não é o que ela praticou. O valor de uma vida está no que ela é em si. É vida, é algo criado por Deus, é algo manifestado pelo Senhor, que deve ser zelado por nós, cada um de nós que temos a vida, e devemos zelar também a vida dos outros. A ovelha é bem interessante, porque a ovelha ela é um animal que ela não pode cuidar de si mesma. Se ela se desgarra do seu rebanho, ela se torna logo uma presa fácil para qualquer predador que estiver ali. A ovelha ela é míope e ela não consegue enxergar também com clareza os lugares talvez escorregadios, perigosos que ela possa estar.
Logo, a ovelha, ela é um animal dependente. Ela é um animal que precisa do seu pastor. E o pastor precisa estar perto da ovelha para socorrê-la em todas as suas necessidades. Da mesma forma, as vidas à nossa volta. Mesmo com toda essa questão da racionalidade que nós vemos hoje em dia, que o homem é autossuficiente, às vezes, né, tem todo o seu raciocínio, a sua intelectualidade, a sua capacidade, as pessoas elas não podem cuidar de si mesmas. Elas colocam sua segurança na sua capacidade intelectual, às vezes no momento passageiro de uma droga que ela usa, às vezes num governador, num político, numa vacina que está para chegar, às vezes colocam a sua segurança numa simples máscara, que é de fato uma questão de segurança, mas não é isso que vai simplesmente nos livrar. É todo um conjunto de atitudes. E aí nos esquecemos que o nosso intelecto ele é limitado. Essas drogas que eles usam, elas têm efeitos passageiros. A vacina ela não nos protege 100%. A máscara e o álcool gel, elas são prevenções, mas elas não são certezas de que nós não vamos pegar o vírus do corona. Mas o amor, meus irmãos, esse amor que Deus nos deu como exemplo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor, ele é eterno, ele é perfeito. Ainda as pessoas à nossa volta, além de não cuidarem de si mesmas, elas também são presas fáceis. Várias e várias ideologias cercam e influenciam as pessoas de tal forma que elas não se percebem dos caminhos que elas estão seguindo. Talvez uma psicologia de autossatisfação e mostrar ali que o seu satisfazer é naquilo que ela possui, é naquilo que ela tem, é na felicidade que ela pode alcançar por objetos materiais ou por uma boa condição financeira. Talvez conceitos religiosos que levam a caminhos que distanciam do Senhor. Talvez ainda são presas fáceis de políticos e de seus decretos, que às vezes são sempre divergentes, um diz uma coisa, outro diz outra, e iludem toda a sociedade, nos tornando como tolos diante deles. Essa é mais ou menos a trajetória que nós estamos vivendo. E só em nós não tivermos alerta para essas coisas, nós seremos presas fáceis de todos esses homens. Ainda, da mesma forma como uma ovelha, muitos não conseguem enxergar com clareza os perigos que estão à sua frente. Elas têm como que escamas diante dos seus olhos e não conseguem enxergar a realidade do mundo à sua volta. Não conseguem enxergar os pecados que elas cometem e o quão elas estão distantes do Senhor Deus. Às vezes, focam mais nos políticos, nas situações existenciais e se esquecem daquilo que de fato é importante. Se esquecem da sua comunhão, da sua comunhão com o Senhor, de suas orações, de suas práticas religiosas, espirituais. Assim como esse pastor, meus irmãos, nós como cristãos, nós como pessoas alcançadas pelo Senhor, nós temos o dever de ir atrás desses que se perdem. Sem medir esforços. Sem medir esforços, meus irmãos. Eu lembro de um evangelista, lá na unidade da UPA, na minha cidade. Certa vez eu estava lá, precisei ser atendido, e quando eu estava sentado lá, eu lembro desse evangelista. Não lembro o nome dele, né? Eu apenas lembro de que ele estava lá no meio daquela UPA, no meio daquele hospital, entregando seus folhetos, falando da palavra do Senhor, falando da mensagem do Evangelho de Cristo às pessoas que estavam doentes ali. E é interessante que essa foi uma de todas as vezes que eu passei por lá, apenas foi essa mesmo, só foi essa vez que eu vi alguém evangelizando naquele hospital. Pode ter tido outros dias, né, que não foi o dia que eu estava. Mas eu já havia ido ali outras vezes e não tinha visto uma atitude dessas. Aquele homem saiu da sua posição de comodismo, saiu da sua zona de conforto, saiu do cômodo do seu lar,
foi evangelizar em meio ao hospital. Muitas pessoas fazem isso. Nós temos a CAE, por exemplo, que é um órgão especializado em evangelismo em hospitais. Nós temos órgãos especializados em evangelismos em presídios. São pessoas que saem de sua zona de conforto e vão até esses locais para pregar o evangelho de Cristo a essas pessoas. É interessante, né? Que quando nós perdemos algum bem material de valor, nós nos esforçamos por encontrá-lo. Você deve lembrar de alguma angústia que você já teve, né? Quando você perdeu talvez a sua aliança. Né? Às vezes você tira do dedo, de repente você perde e fica ali angustiado procurando a aliança. Talvez você tenha perdido sua carteira com documentos, né? E você lembrando da sua dificuldade em achar em ter que tirar novamente aqueles documentos, você fica angustiado procurando aquilo que é de valor para você. Talvez um valor financeiro que tenha caído, não sei, do seu bolso quando você mexeu nele, ou o seu celular. Como constantemente nós perdemos nossos celulares dentro de casa, às vezes a gente fica doido ali procurando, né? Onde é que foi que eu botei? E a gente pede para alguém fazer uma ligação para ele, quando ele não está no silencioso é uma maravilha. Quando está, às vezes fica aquela angústia procurando, você perdeu o celular. São coisas que nós consideramos de valor e nós não pensamos duas vezes em gastar o nosso tempo procurando essas coisas. Veja, esse pastor, ele não se preocupou com o seu conforto. Ele não se preocupou em que talvez fosse uma noite fria ou que fosse um dia escaldante de sol. Ele simplesmente se preocupou com o valor daquela vida e voltou seu caminho em busca daquela ovelha que se extraviou. Esse pastor, ele tinha apenas um único objetivo: trazer de volta aquela vida. E daí é interessante perguntarmos: qual tem sido o objetivo da sua vida? Qual tem sido o foco da sua vida? Qual tem sido a meta que você tem colocado para a sua vida? Mas ainda, há uma segunda ação que nós realizamos quando nós damos valor a uma vida, quando nós valorizamos uma vida. E é exatamente a ação de ter prazer em achar essa vida. Veja comigo o versículo de número 13, o que é que diz. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Eu diria que isso é um quadro, meus irmãos, da nossa realidade. Nós vivemos um quadro em que vidas são ceifadas sem o mínimo remorso. Pessoas se perdem por meio de drogas, de prostituição, de álcool, pela própria questão do vírus que acontece. Desejo, às vezes, de se tirar uma vida tão intenso. E daí nós vemos o descaso que nós temos no meio da nossa saúde. Isso é apenas um reflexo da motivação que as pessoas têm pelo zelo da vida. Vemos como cruelmente muitos governantes estão mais preocupados com seus bolsos do que com a vida da população. Não se importam com o desemprego, com a fome, com as famílias passando necessidade. Essa semana eu li a reportagem de um governador que recebeu um valor altíssimo para investir no tratamento para a Covid e não gastou nem a metade com o que deveria. Onde foi que ele colocou o resto? Meus irmãos, talvez nem os animais, que são seres irracionais, que não pensam como nós, que agem por puro instinto, talvez nem os animais tenham um índice de mortalidade tão espantoso quanto nós, seres humanos, dotados de intelecto e de razão. Às vezes a gente vai fazer pesquisas e os dados chegam a confirmar que mais de 26 mil pessoas são assassinadas. E essa pesquisa foi apenas no primeiro semestre de um determinado ano, só no Brasil. Sem contar os que são assassinados, não simplesmente de forma com uma arma, mas os que são assassinados em hospitais, quando médicos vão lá e desligam as máquinas, por ordem das próprias autoridades do hospital. Sem contar os casos que estão acontecendo ontem, porque por falta de assistência, isso é assassinato. A tecnologia avança, mas o amor regride. O conhecimento cresce, mas o afeto diminui.
Os discursos morais e éticos são proclamados, mas seus efeitos são neutros. O prazer na morte está se tornando um prazer na vida. E às vezes a gente ouve, às vezes a gente até fala, né? Bandido bom é bandido morto. E de fato eu concordo que deve haver justiça. Que aqueles que fazem mal devem pagar pelo que fizeram. Mas também não devemos esquecer que a Bíblia nos ensina, está lá em Romanos 12, 19, que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Não devemos dar lugar à ira. Porque a ira, ela pertence ao Senhor. A vingança, ela pertence ao Senhor. E é Ele que retribui da forma como Ele deseja. A falta de prazer pelas vidas é um reflexo da falta do prazer em Deus. E isso é uma afirmação que nós devemos ter em nossa mente. A falta de prazer na vida é um reflexo da nossa falta de prazer em Deus. Prazer pela vida, ela não se resume a suprimento material. Quando amamos uma vida, nós manifestamos o nosso amor por Deus. E se nós manifestamos o nosso amor por Deus, nós manifestamos o nosso amor pelas vidas. Isso é algo que é vinculado. Não pode se soltar. Anda lado a lado, anda paralelo. Nós deixamos de amar exatamente porque nós não buscamos comunhão com Deus que nos amou. Nós não conhecemos a sua palavra, exatamente porque não lemos a sua palavra dia após dia. Não oramos ao nosso Senhor constantemente como deveríamos orar, buscando consolo, o conforto, a orientação por meio da sua voz. É orando a Ele e lendo a sua palavra e ouvindo mensagens que estão pautadas na sua palavra, que nós vamos ser orientados pelo Senhor e nós vamos conseguir manifestar esse amor que Ele manifestou sobre nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não há forma de manifestar amor se nós estivermos vazios dele. Assim como nós não temos como conter o amor se nós estivermos cheios deles. Eu lembro, tem esses programas de televisão que eles promovem o reencontro entre parentes. Eu acho que você já deve ter assistido esses programas. Antigamente eu via muito isso no Gugu, mas acho que na Globo, né, naquele Caldeirão, e muitos programas fazem isso, né? Um parente, há muitos anos, né, a família não vê aquele parente e manda uma carta e solicita ali participar daquele quadro ali para rever, né, o seu parente. E quando se encontram, meu irmão, quando aquela família se encontra com um parente que há tantos anos estava perdido, estava extraviado, estava distante, não se sabia notícias dele, quando eles se encontram, eles têm prazer. A emoção, ela se externa nos seus olhos, nas suas lágrimas, no seu choro. Choro de alegria ali, mas se externa, porque eles têm prazer em encontrar aquele que estava perdido. Esse deve ser o nosso sentimento. A humanidade, desde a queda, ela está perdida. E nós que fomos alcançados pelo Senhor, temos que manifestar prazer em encontrar a nossa família espiritual, que está perdida em meio ao mundo que jaz no maligno, ao mundo perverso. Não apenas o zelo pela nossa família biológica, ou nossa família de criação, mas é o zelo pela nossa família espiritual. Nós sabemos que há escolhidos do Senhor em todos os 4 cantos da terra, e nós temos que resgatar essas pessoas, ou melhor, ser meios de resgate para essas pessoas. Diante disso, meus irmãos, diante dessa breve parábola, tão simples, mas tão maravilhosa, nós percebemos que ela desafia você a gastar a sua vida a gastar-se para salvar uma vida.
Esse pastor, ele aponta para o pastor maior, para a ação de Deus por meio de Cristo em alcançar a sua vida, que em outro momento estava perdida. E se você não tem essa atitude de buscar, de se gastar por outra vida, eu quero dizer a você que você está sendo egoísta, que você está sendo individualista, que você está sendo uma pessoa que só pensa apenas em você mesmo. Uma pessoa que quer ter vantagens, mas não quer se gastar, não quer se humilhar para buscar a outra vida também para Cristo. Que talvez levante as suas mãos em louvor porque foi alcançado por Cristo, mas não sai do seu lugar para buscar vidas à sua volta que também estão perdidas, assim como você estava. Da mesma forma como Deus ele não mediu esforços para salvar a sua vida, você precisa se gastar para salvar as vidas que se perdem à sua volta. Não simplesmente de uma Covid-19 que você zela tanto, colocando máscara, álcool, se afastando, não abraçando para que não peguem a doença. Não só de câncer, não só de álcool, não só de drogas, de tudo isso também. Mas, sobretudo, você deve salvar as pessoas da ira vindoura do nosso Deus. Valorize uma vida como Deus valoriza a vida. Veja aqui no versículo 11, aqui de Mateus 18, diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se o Filho do Homem veio para isso, nos deixou esse exemplo, da mesma forma você deve realizar. Esse é o propósito de Deus ter enviado seu Filho. Esse é o propósito do Filho ter enviado os apóstolos. Esse é o propósito dos apóstolos terem enviado outros discípulos. Esse sempre foi o propósito da igreja cristã durante a história. E esse propósito não pode mudar hoje em dia. Esse é o mesmo propósito hoje. Você estando trancado por causa de um lockdown ou não. Não mece esforços para alcançar uma vida. Volte o seu prazer para as vidas mais do que para qualquer outra coisa. Não importa se você é pastor, e se você é pastor, você tem uma responsabilidade ainda maior, ou se você é apenas um membro de igreja, ou se você é liderança da igreja, ou se você é apenas aquela pessoa que senta no último banco da igreja, que mal as pessoas percebem, vamos dizer assim. Você precisa valorizar as vidas que Deus valoriza. Você precisa se gastar pelas vidas à sua volta. Se é liderança, você precisa se esmerar, você precisa agir a cada dia mais em vista dessas pessoas. Se você é membro, você certamente tem ou não acesso a outras pessoas, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, seja de forma online, seja onde for, você precisa se gastar pelas vidas. Mas ainda, você tem um segundo desafio. Você precisa depositar o seu prazer em encontrar essas vidas perdidas. Parece que é um complemento do outro, não é? Você precisa se gastar e depositar seu prazer. Porque se você tem prazer, você vai se gastar. Isso deve fazer parte do seu pensamento diário. Ter prazer é isso. Quando você tem prazer, você tem gosto em algo que você faz, você quase que constantemente você pensa naquilo, você busca formas de realizar aquilo. Você deve pensar e desejar isso constantemente. Você deve estar atento às oportunidades à sua volta, seja numa ligação que você recebe, numa conversa, numa transmissão online. O simples fato de você pegar essa transmissão e você compartilhar para outras pessoas já é uma forma de você alcançar elas por meio da palavra do Senhor. As pregações que você tem na sua própria igreja, em que às vezes você prefere assistir fazendo várias e várias atividades no seu lar. Tenha prazer em salvar almas. Tenha prazer em alcançar vidas perdidas. Tenha prazer em ser esse, talvez, detetive, esse inspetor que busca encontrar ali quais são as vidas que Deus irá salvar. Busque constantemente isso. Desde o início de 2020, nós vemos que com essa pandemia em vigor, muitos desprezam o valor pela vida. Muitos deixam de lado
aquilo que de fato mais importa. A vida que foi criada pelo Senhor, a vida que foi criada por Deus. E isso são em hospitais, no meio das ruas, nos próprios telejornais, os jornais, vários meios manifestam o desvalor pela vida. E nós, como os cristãos, devemos ter uma postura divergente, devemos ter uma postura contrária. Devemos andar na contramão dessa sociedade que jaz no maligno. Porque o nosso dever é o dever de valorizar aquilo que Deus valorizou. Aquilo que Deus tem o seu prazer deve ser também o nosso prazer. Que Deus nos ajude a valorizarmos as vidas assim como Ele valorizou. Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa devocional, esse nosso momento pela manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela manifestação da Tua palavra mais essa vez, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque Tu falas conosco por meio da Tua palavra. Tu mostras, Senhor, o valor que Tu tem pelas vidas ao falar, ao orientar, a nos mostrar e nos guiar por meio da Tua santa palavra. E nos motiva, Senhor, a fazermos da mesma forma. Nós só podemos, Senhor, diante disso, primeiramente te pedir, Senhor, que nos motive a cada dia mais a fazer isso. Que nos perdoe se não estamos fazendo e que nos ajude a perseverar, então, nessa atitude. A ter essa atitude de valorizar as vidas como um hábito. E não simplesmente um hábito como um hobby, mas um hábito porque nós temos prazer nas vidas que estão na nossa volta. Porque nós reconhecemos que a vida é uma criação tua, é o teu prazer, a vida, e esse prazer também deve ser o nosso prazer. Senhor, muito obrigado por tudo que já tens feito, muito obrigado por esse dia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em tudo que precisamos, nos sustenta diante de tantas coisas que têm acontecido durante esses últimos dias, diante desse lockdown que tem se estabelecido também aqui na cidade de Recife. Nos ajuda, Pai, a que sejamos pessoas sábias a tratar com todas essas coisas e que, principalmente, demos prioridade ao zelo pelas vidas, como aprendemos. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, só algumas informações, né? Como os irmãos sabem, nós temos esse decreto com relação ao lockdown, então não podemos ainda abrir as nossas igrejas. As transmissões estão sendo realizadas, então, por meio dos nossos canais, das nossas redes sociais. Prioritariamente estamos usando o YouTube, mas também o Instagram, que também tem sido um meio de fácil acesso para alguns. Não se esqueça que nossas reuniões são pela manhã da EBD às 9 horas da manhã, e à noite nós temos o nosso culto vespertino, o culto solene, como alguns chamam, né? Todo culto é solene, mas alguns chamam de culto solene, né? À noite. Não se esqueça, então, também vamos nos reunir logo mais à noite para louvar e glorificar o nosso Deus. Um outro aviso seria apenas na questão que talvez na semana que vem isso também vai se manter, né, essa questão do lockdown, mas o que eu queria assentar é que você ore, que você clame pelo Senhor. Coloque os seus joelhos no chão, clamando pelas vidas que estão sendo ceifadas, para que elas possam ser alcançadas por Cristo antes de serem ceifadas. Ore também pela vida da nossa irmã Cláudia, né, da sua família, que tem aconteceu como os irmãos têm acompanhado nas nossas redes, né? Infelizmente, seu marido, seu esposo se foi. Ore para que Deus possa confortar a sua família, para que Deus possa confortar o seu lar. Ore pela vida do nosso pastor, o pastor Edivaldo Freitas, e da sua família também, para que Deus esteja orientando, guiando a sua vida, guiando o seu lar, diante de suas dificuldades, dando sabedoria, né, a ele no guiar da sua igreja, no guiar da igreja do Senhor, que Deus deu a ele a responsabilidade disso. Ore por todos eles, ore por cada um
nossas igrejas. São muitos motivos, né, que sempre aparecem lá, mas ore pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo. Não se esqueça de orar. Né? Cada irmão precisa, né, das nossas orações. Cada irmão é uma vida valiosa, como nós aprendemos. E ore também pelo nosso país, pelos nossos governantes, porque também são vidas, para que Deus haja na vida dessas pessoas conforme seja o desejo dele. Nos encontramos, então, em outros momentos, né, logo mais no nosso culto à noite. Acredito que o pastor Freitas, né, o pastor Freitas, aliás, aqui está com a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Então, logo na noite, vamos nos reunir também mais uma vez de forma online. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com a palavra que foi manifesta também nessa manhã. Só mais um destaque, né? Nós não teremos a nossa escola dominical, né? A lição da nossa escola dominical. Em algumas conversas com o pastor Freitas, nós estamos pensando em ver se temos aí alguma forma, né, de envolver mais, né, as pessoas, porque aqui fica muito distante, né? O caráter de uma escola é mais uma questão de conversa, de diálogo, apesar de que muitos irmãos não falam muito, né? Mas aí a gente vamos tentar ver se a gente consegue fazer para uma outra plataforma, né? Pelo Google Meet, ou pelo Zoom, pelo próprio WhatsApp. Tem várias plataformas, nós vamos ver aquelas que é mais viável para o acesso dos irmãos e logo mais retornaremos também à escola dominical. Que Deus abençoe todos vocês com a graça e a paz, né, que só Ele pode nos dar. Um abraço forte a todos, né, em nome de Jesus. Amém.